Pai do Senhor, queridos irmãos, você que está na sua casa para mais um culto de aprendizado, a palavra do Senhor. Vamos primeiro louvar a Deus. Eu convido a você a aumentar o som da sua TV, do seu computador, do seu smartphone e cante conosco essa canção que diz: vem, esta é a hora da adoração, adorar a Jesus, adorar o Rei dos Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos juntos louvar, vamos juntos louvar. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, hoje é terça-feira e nós estamos aqui com uma palavra de Deus para o seu coração. Mais uma vez eu quero dizer, da minha saudade da igreja do Senhor Jesus. Eu tenho, de todas as formas, visto fotos,
tenho falado com alguns pelo WhatsApp, tenho mandado algumas mensagens, e de verdade você me faz falta e eu tenho muita saudade da minha igreja. Mas nós queremos crer que o tempo de Deus chegará, não é mesmo? Nós não podemos nos precipitar em nada, mas vamos continuar fazendo o que estamos fazendo, orar. Nas grandes dificuldades do mundo, a oração resolveu. Amém? Nós vamos começar uma nova série hoje, mas antes de nós falarmos sobre a nova série, não se esqueça que amanhã, quarta-feira, nós temos o nosso jejum e oração. Eu tenho me preocupado bastante, porque de uma forma assim, bem simples, eu tenho perguntado para alguns irmãos, e eles nem lembram que tem jejum e oração. Isso me preocupa muito. É o momento da gente estar alerta, né? Jesus foi bem claro. Desperta tu que dormes. Nós não podemos dormir, não, irmãos. Isso aqui é só uma nuvenzinha, tá bom? Na quinta-feira, nós temos o culto no lar, nós temos mandado para vocês toda quarta-feira um esboço, uma palavra. No domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, você pode entrar nas suas redes sociais, que o João está lá com 2 estudos referentes à Escola Bíblica Dominical, e à noite nós teremos, então, a partir das 7 horas da noite, louvor e palavra, ok? Então, conto com você, espero você, divulgue nesse exato momento, mande aí um WhatsApp para os seus amigos, para os parentes, para os irmãos, para que você possa estar, então, ouvindo esta palavra de Deus. Eu quero, antes de orar, ler com você o texto que nós vamos nos basear hoje, que tem Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Em nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Amém? Baixe tua cabeça onde você estiver agora e vamos estar orando. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na tua presença e pedindo que o Senhor nos dê graça, direção, Senhor, sobre esta palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração durante todo este mês de junho. Deus, que esta palavra ela possa nos confortar, possa nos direcionar e possa nos mostrar de verdade, Senhor, que nós estamos no mundo, e como o Senhor disse lá no livro de João, no capítulo 17, que nós teríamos aflições, que nós possamos entender isto, Senhor, e também entender, ó Deus, que o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é na glória. Eu oro pedindo a Ti direção e graça no nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos iniciar hoje esses estudos que têm por título Lições para a Vida Espiritual. Lições para a Vida Espiritual. Hoje, nós vamos falar sobre lições no vale de dor. Na segunda mensagem será lições de uma batalha perdida. Na terceira semana, lições de sonhos despedaçados. Na quarta semana, lições de um milagre. E na última semana, lições de um coração agradecido. Ok? Então, esses subtemas serão os subtemas que nós vamos estar trabalhando durante todo esse mês. A Bíblia, irmãos, ela nos fala
da nossa vida, e ela deixa muito claro para nós, que a nossa vida cristã, ela não é um mar de rosas, de jeito algum, né? Não é, de forma nenhuma, vida cristã é aquele mês que você tira férias, né? Não. Porque férias a gente se diverte, não é? A gente passeia com a família, a gente dá risada. Vida cristã não é nada disso. É o que a Bíblia diz, tá? Nós, de verdade, vivemos numa estufa blindada pelo Senhor. Porque se não fosse essa estufa blindada pelo Senhor, e o texto diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, não é mesmo? Nós estaríamos perdidos. Por quê? O inimigo de nossas vidas, ele tenta de todas as formas tirar de nós aquilo que nós temos de mais precioso, que é o quê? A paz. Tranquilidade é a esperança num dia melhor e na volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus, o próprio apóstolo Paulo, nos alertou diversas vezes, né, que nesse mundo nós teríamos muitas e muitas aflições. Quando nós nos lembramos de Paulo, nos seus últimos dias, que ele está indo para ser decapitado, antes ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da vida. Quando ele fala isso, está velho, ele está acabado, né? Nenhuma capa ele tinha para poder se cobrir, porque ele manda buscar a capa dele. Ele estava ali para morrer, dentro de um calabouço frio, gelado, em que as pessoas que ali entravam normalmente saíam de lá doentes, leprosas, mas ele não está triste não. Por quê? Ele sabia muito bem o que esperava ele. Ele sabia que todas as aflições que ele passou, não é, estava se findando ali. E assim que o carrasco arrancasse-lhe a cabeça, ele estaria no braço do Pai. Ô, pastor, isso é muito forte, eu não quero que ninguém arranque a minha cabeça. Não, ninguém vai arrancar a tua cabeça, não. Mas tem uma coisa, no mundo tereis aflições. Vida cristã, ela é vida de gemer, é vida de chorar, de sangrar. Por quê? Porque nós não chegamos no céu ainda. Prega-se um evangelho por aí de muitas facilidades. Esse é o evangelho que não está na Bíblia. O evangelho que está na Bíblia é o evangelho da dor incontornável. É o evangelho onde nós passamos e sofremos. Por quê? Pelo amor ao Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. É uma luta. Aqui, nesse texto que nós lemos, Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? A nossa carne, ela a qualquer momento pode declinar. A qualquer momento, ela pode, opa, peraí, eu não sou cristão não. Então, sabe como é que é? Eu vou recuar. Então, veja só, por que Jesus disse para os seus discípulos? O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Muito bem. Nesse texto que nós lemos, Jesus está nos seus últimos momentos. No Getsemane. Getsemane tem esse nome porque era um lugar onde se esmagava azeitonas, né? E foi ali que Jesus experimentou a sua pior agonia. Foi exatamente ali. Por que agonia? Ele, durante toda a sua vida, não sabia? Sabia, lógico que ele sabia para que ele veio. Sabia? E por que tanta agonia? Primeira coisa, ele era um homem como você, como eu. Segunda coisa, ele tinha os mesmos sentimentos e sentia dores. Terceira coisa, ele também tinha medo. Tinha medo? Tinha. Opa! Ele era um ser humano como qualquer ser humano. Lá em 1 João diz que o quê? Ele se despojou da sua glória. Você está entendendo? A dificuldade de muito cristão é entender que Jesus era um homem natural, como qualquer um outro. Ok? Jesus está ali, e ali ele vai enfrentar o que? A fúria do inferno. E pior do que a fúria do inferno é o silêncio no céu. Você está entendendo? O inferno se instala no Getsemane. O ambiente ficou extremamente pesado. O inferno está ali para desmover Jesus daquilo que ele estava proposto. O coração de Jesus dispara.
a sua boca seca. Ele não tinha palavra, ele só tinha que fazer o quê? Ele vai orar. Era o único conforto que ele tinha. Mas como eu disse, o inferno está ali e o céu não lhe responde. O céu está fechado para ele. Pastor, eu sei o que é isso, eu imagino. Todos nós enfrentamos o nosso Getsemane. Todos, sem nenhuma exceção. Quem é crente? Todos nós passamos pelo vale da dor. Todos. Que tipo de vale de dor que você está passando hoje? Não sei. É o coronavírus? Talvez. Alguém da família que foi infectado? Você preocupado? Eu recebi de um irmão essa semana um vídeo, trabalha na Latam, e esse vídeo era do presidente do sindicato lá de Guarulhos, que teve uma reunião com os representantes da Latam. E ele fala umas coisas que dá medo na gente. Nós que temos aqui na cidade a empresa, falando que vai mandar muita gente embora. A Latam pediu concordata, ou nem se fala mais concordata hoje, né? Nos Estados Unidos, no Peru, no Chile, só não pediu no Brasil. Aí você fala, meu Deus, essa é a minha agonia. Talvez seja. Talvez a sua agonia seja você estar em casa, como você nunca esteve, e você vê a dificuldade que é você estar com a sua esposa e com os seus filhos. Dificuldade? Meu irmão, você não sabe quantos divórcios estão sendo pedidos nos dias de hoje. Talvez a sua agonia saiba que o teu salário foi reduzido e a tua reserva está acabando. E quando você vai tirar aqueles R$600 lá do governo, é uma luta. Não é assim? É agonia. Talvez a sua agonia seja de você não poder compartilhar com a sua mãe e seu pai um abraço. Você imaginou um negócio desse? Você não poder visitar teus pais e dar a eles um abraço? Isso é agonia. Agonia. Jesus teve o seu Getsemane. Eu também tenho o meu Getsemane. Na última sexta-feira, o bispo Samuel Ferreira, ele postou, um videozinho com uma preocupação enorme, falando da preocupação que ele está. Lá em São Paulo, o prefeito deixou abrir as igrejas, mas os crentes não estão indo para a igreja. Tudo com medo em casa. Com medo. E ele conta uma experiência dele, de 36 anos que ele sofreu com uma dor na coluna, em que os ossos, a coluna rompeu e os ossos bateram no outro. Ele usava morfina, mas não perdeu um culto. Não perdeu um culto, até que ele passou por uma cirurgia na coluna. Mas por quê? Dá medo? É o nosso Getsemane? É o nosso Getsemane. Mas tem uma coisa. Você não pode esquecer da coisa mais importante da vida cristã. A minha vida cristã, ela não está baseada no meu salário. A vida cristã não está baseada nos meus bens que eu consegui. A minha vida cristã não está no bom casamento que eu consegui fazer. A minha vida cristã não está na saúde dos meus filhos, da minha netinha. Não. A minha vida cristã, ela está baseada no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A minha vida cristã está na esperança de que um dia, esta igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja nunca fechou. O templo, sim. A igreja, imagina. Desde o dia que ela nasceu, lá no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, nunca parou. Nunca parou. Quem falar que a igreja fechou, não é igreja. A igreja não fecha. Nunca fechou. Agora tem uma coisa, a minha esperança, ela está firmada no sacrifício de Jesus, na sua ressurreição, e no quê? E na promessa dele. Qual que foi a promessa? Eu vou, mas eu volto. Ele falou que volta. Para que ele volta? Para buscar a igreja que nunca fechou. Então, nessa noite, nós vamos meditar nesse texto. E não é uma palavra que talvez você goste. Talvez não seja uma palavra que você esteja esperando. Mas é uma palavra de conscientização. Você precisa se conscientizar.
ou você hoje vai dizer, eu sou salvo, ou você vai dizer assim, eu achava que era. É você que vai dizer, eu não posso dizer nada de você. Muito bem. Hoje são lições no Vale da Dor. Muito bem. No Vale da Dor, primeira coisa que nós enfrentamos. Primeira coisa, nós enfrentamos uma tristeza profunda. Quando a gente fala isso, fala, pastor, mas mais nada. É verdade, em Vale de Dor você sente tristeza. Você, muitas vezes, nem deixa transparecer. Mas lá na tua alma, só Deus e você sabe. Olha o que ele disse, Jesus, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fica aqui vigiando comigo. Jesus, ele passou por tristeza profunda. Eu estou falando de Jesus. Eu não estou falando do pastor Ismael, não estou falando do fulano, do Beltrano. É Jesus. É aquele Jesus lá que morreu na cruz por você. É o Jesus que veio para realizar o plano do Pai. É o Jesus que lá na cruz disse, Pai, tudo está consumado. Ele teve uma profunda tristeza onde? Um Getsemane. Lá era o vale de dor dele. Você está passando por isso? Não entristece, não. Levanta a tua cabeça. A sua esperança não está lá no Getsemane, não. A sua esperança está na promessa do Senhor. Os dias são chegados. Jesus vem buscar a sua igreja, você precisa crer nisto. Se você deixar de acreditar que Jesus vem buscar a sua igreja, de verdade, você está perdido. Que mais? No Vale de Dor, nós experimentamos a solidão. Irmãos, eu não sei o que tem de pior na vida. Se é tristeza profunda da alma, não é? Ou se é solidão. A única coisa que eu sei, porque eu leio, e graças a Deus nunca passei por isso, que tristeza e solidão leva a pessoa, não é, a enfermidade do século, que é depressão. Isso eu sei. Mas Jesus, ele enfrentou a solidão. Olha só, o versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afaste-me esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Estava sozinho. Os discípulos dormindo, ele orando, e o Pai fechou a cortina. Alguns teólogos dizem que Deus não queria ver. Alguns teólogos dizem que Deus virou as costas. Não está na Bíblia, não. Mas alguns teólogos dizem que Deus vira as costas para Jesus, porque ele não queria ver o que o seu filho ia passar. Eu não posso dizer que isso é verdade, mas está se fazendo uma conjuração, eles acham, e eu não duvido. Se Jesus se sente solitário, irmão, você já imaginou? Tem coisa melhor do que quando você está na solidão, chega alguém, te abraça e diz, estou com você. Você já passou por isso? Quando você fala, puxa vida, todo mundo me deixou, eu estou aqui sozinho, no meio do mar, no barquinho, sem remo. E chega alguém e fala assim, opa, eu estou aqui, ó, eu estou com um barco grande aqui, tem motor, vamos embora, pula aqui. Tem coisa melhor que isso? Jesus não teve esse barco. Ele estava sozinho. Ele está insistindo com os seus discípulos. Vocês não podem vir orar comigo? Presta atenção na expressão de Jesus. Você não pode vir orar um pouco comigo? Por quê? Por quê? Irmão, orar sozinho faz parte da vida cristã. Mas quando você ora sabendo que tem alguém orando ao seu lado, junto, é outra coisa, você sabe disso. Você sabe disso. Como é bom quando você reúne um número X de pessoas com o mesmo propósito, orando. Jesus não teve isso. Jesus estava só, ou seja, sozinho, solidão. Então veja só, profunda tristeza e solidão. O que você faz neste vale de dor? Vamos mergulhar na oração. E o que Jesus fez? Tentou. Versículo 40 e 42. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afaste-me esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres.
Retirou-se outra vez a orar. Meu pai, se for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Irmão, quando passamos pelo vale da dor, muitas vezes nós murmuramos. Outros entram em desespero. Outros deixam de orar e buscar ao Senhor. Outros esquecem que a Bíblia é o nosso guia, é a boca de Deus falando. Outros abandonam a igreja. Outros se revoltam e começam a escrever um monte de besteira nos Facebook da vida. Não é assim. Por quê? Porque de verdade não tem ainda convicção do que é ser um cristão autêntico. Jesus foi orar e eu disse aos irmãos que Deus virou as costas para ele. Ele tinha que passar por aquilo, mas para quê? Para você hoje poder dizer, eu sou salvo na pessoa de Jesus. Vou te dizer uma coisa a mais. Se você não tiver esta convicção, se você não tiver essa certeza, me procura. Procure o seu pastor e diga assim, pastor, eu vou me ajoelhar aqui, o senhor ora por mim que eu quero fazer oração de confissão, porque você ainda não conheceu o que é salvação na pessoa de Jesus. Ser cristão é você passar pela solidão, pela tristeza, mas ser cristão é entender que independente disso tudo, tá? O Senhor nos consola. Olha só o que diz o texto aqui de Lucas, no versículo 22. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Eu falei há pouco que Deus virou as costas, não falei? Mas mandou um anjo. Presta atenção nisso. Olha bem o que acontece. Ele está ali, o pai não responde, mas um anjo vai o quê? Confortar Jesus. Ô pastor, o que o anjo falou para ele? Não tenho a mínima ideia. Confortava. Então vamos lá. O que é confortar? É quando você dá aquele abraço no seu amigo, no seu pai, na sua mãe, numa pessoa que você ama, e você fala palavras boas. Sabe aquela uma? Eu tenho... O Joãozinho pregou aqui, numa ceia, se eu não me engano, um rapaz que foi minha ovelha durante anos em São Paulo, diácono da igreja. O Joãozinho, ele tem AIDS. No mundo, pegou AIDS. Crente, homem de Deus agora, né? E ele sempre me escreve, sumiu. Quando foi a semana passada, eu falei, Joãozinho, está tudo bem aí? Estou internado, pastor. Internado? Peguei o coronavírus. Meu Deus do céu. Um cara que tem AIDS, pegar coronavírus, irmão, olha, é só Deus. E aí, o que eu vou fazer? Foi minha ovelha, foi um ótimo diácono que eu tive, me ajudou muito. Eu escrevi para ele, falei, filho, eu vou pedir oração para várias pessoas, eu estou orando por você a partir de agora. E falei muita coisa para ele, tentar consolá-lo, dar uma levantada no cara, está entendendo? Poxa, o cara tem AIDS. E estava no hospital, um dos mais perigosos que tem em São Paulo. Vai fazer o quê? Vou falar o quê para ele? Ih, a casa caiu. Ih, você vai morrer? Não, palavra de consolo. Quando foi hoje, ontem à noite, ele me liga, não podia atender que eu estava fazendo uma visita. E ele escreve, pastor, tive alta, já estou bom. Olha só, o que é isso? Eu sei que outras pessoas que o amam e o conhecem, fizeram a mesma coisa, mas o anjo ali foi e consolou. Falou o que para ele? Eu não sei, mas eu posso imaginar. Jesus,
Fica tranquilo, tá? Isso vai doer. Você não viu nada ainda, viu, Jesus? Porque Jesus estava no Getsemane, não tinha sido ainda capturado pelos soldados romanos. Não, ainda não. Ó, vai ser duro, tá? Mas tem uma coisa. Lá na frente, o Senhor vai vencer aquele que se rebelou contra o seu pai. Lá na frente, o Senhor vai salvar o mundo. Lá na frente, eles vão glorificar o teu nome. Eu imagino isto. E hoje, pastor, o que o anjo vai falar para mim? Veja só. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Paulo escrevendo, ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Oh, irmão, que texto fantástico. Que texto lindo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de consolação, Ele que nos consola em nossa tribulação, que pela nossa consolação que nós vamos receber de Deus, nós possamos consolar outros. Como é que eu consolo? Ah, pastor, como é que eu vou consolar, pastor? Eu estou passando, pastor, pela solidão, pela tristeza. Pastor, estou passando. Irmão, você é crente. Você tem seu nome escrito no livro da vida. Você não é qualquer um, não. Pedro foi claro. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você não é... O que você pensa? Não, eu sou o Joãozinho, sou o Antoninho. Não, você é um escolhido. Você é filho. Você faz parte da herança de Deus. Recebe isso em nome de Jesus. Por isso que Paulo fala isso. Agora, eu quero finalizar dizendo para você. Existem 4 maneiras de você entender isto. Como é que você pode ser consolado? Primeira coisa, a Bíblia. Eu disse há pouco que as pessoas estão deixando de ler Bíblia. A Bíblia, ela existe para te instruir. Para você entender que ela é a boca de Deus. Ela sempre vai ter uma palavra de conforto para o seu coração. E não importa a sua situação. Seja qual for ela, a Bíblia tem uma palavra. O escritor de Romanos escreve lá no capítulo 15, versículo 4, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e bom ânimo, procederemos das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A minha esperança está no que está escrito aqui, irmãos. Palavra de Deus. No passado, Deus se revelava de várias maneiras. Na sarça ardente, aparecia um anjo. Hoje eu não preciso nada disso. Hoje eu tenho a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo por homens de Deus. Segunda, Jesus, ele deixou claro uma coisa. Eu preciso subir, depois da sua ressurreição, porque eu preciso subir para que o Espírito Santo desça. Quem é o Espírito Santo? A própria palavra diz, é o nosso Consolador. Deixa eu te falar uma coisa aqui para você ficar bem preocupado. Você sabia que você não sabe orar? Eu? Ô, pastor, eu tiro 2 pedras. Você não sabe como orar. A Bíblia diz que nós não sabemos como pedir. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo geme com gemido inexprimíveis, porque nós não sabemos o que pedir. Mas Ele sabe. Nós pedimos errado. Nós pedimos o que não deveria pedir. Mas o Espírito Santo não. Ele é o nosso Consolador. Então, quando você não saber como pedir, faça como Ana. O profeta falou para ela, você está bêbada. Você, ô mulher, não. Eu sou uma mulher de coração atribulado. Só quero um filho. Entendeu? E o Senhor concedeu a ela. E a atuação do Espírito Santo naquela época não era como hoje, mas hoje você tem.
E a Bíblia diz que o Espírito Santo mora em você, mora em mim, irmão. Você precisa entender isso, receber isso no nome de Jesus. Qual que é a outra forma? Oração. O texto de Filipenses diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, o que está acontecendo com o povo de Deus? O povo tem deixado de orar. O povo não ora, o povo não busca. A gente convoca, as pessoas não dão a mínima. Eu tenho dito que nos momentos mais difíceis da igreja do Senhor Jesus na terra, ela venceu por intermédio da oração. Não tem outro jeito, não tem esquema, não tem varinha mágica. É oração, é você falar com o Pai. Eu já falei aqui, eu ando assistindo umas séries, eu gosto muito de séries de coisas verídicas, né? De coisas verídicas. Eu nunca fui de assistir série, mas estou arrumando tempo para isso. E eu tenho assistido algumas séries, principalmente da Inglaterra antiga, quando a Inglaterra ainda não era Inglaterra. Cada povoado tinha um rei. E eu fico bobo de ver aquilo e eu fico, às vezes, me questionando se eu sou crente. Porque os caras eram crentes. O quê? Eu nunca vi nada na minha vida. São filmes verdadeiros, são histórias verdadeiras, tá? Naquela época não tinha igreja evangélica, igreja católica, era igreja. Era uma igreja só. Mas o povo tinha um temor de Deus que a gente fala: meu Pai do céu. E hoje? Qual que é o teu temor? Perder o emprego? De ficar sem dinheiro? De pegar o corona? Não. Nós precisamos escutar o que Jesus disse. O espírito às vezes está pronto, mas a carne é fraca. E a nossa carne, nós temos que lutar contra ela, a nossa. Nós não podemos permitir que a nossa carne deseje aquilo que o espírito não concorda. E nós só conseguimos mortificar a nossa carne de um jeito. Como? Mortificando a carne. Como? Oração, jejum. Oração, jejum. Leitura da Bíblia. Não tem, então, veja só. Como é que você é confortado? Pela palavra, como eu disse, pelo Espírito Santo de Deus, pela oração. E por que mais? Para fechar. Por aquelas pessoas que você conhece que servem a Deus. Se você não conhece, eu te convido a conhecer. Leia o livro Peregrino. Esse livro é um dos livros mais vendidos no mundo. Ele é tão antigo e tão atual que eu aconselho você a procurar. Deve ter na internet esse livro para baixar. Gente, é fantástico. Se você achar que é muito antigo, não precisa não. Sabe o que você faz? Procura história da igreja do 1º, 2º, 3º século. Até procura os grandes homens de Deus. Lê a história de Billy Graham. Bernard Johnson. Lê a história desses homens. Lê a história dos primeiros missionários que chegaram aqui no Brasil e foram mortos. Mortos, sim, foram mortos. Lê a história desse povo. Para quê? Porque a história desses homens de Deus, elas servem para me consolar. Porque eu não estou passando nenhum milímetro do que eles passaram. E eles venceram no nome de Jesus. Então, talvez você conheça a história de um pastor, de uma missionária, de um missionário, não sei, que te inspira. Então, tenha contato com essas pessoas. Se inspire com essas pessoas. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo, ele fala assim: por isso, irmãos, em toda a vossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, pois sabemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Tem coisa melhor?
do que você você ligar para um parente, para um amigo, para uma pessoa que você conhece antes e dizer: e aí, como é que você está? Estou firme com Jesus. Como é que você está passando esse momento? Olha, estamos lutando e vencendo no nome do Senhor Jesus. Você fala: puxa vida. Eu já falei aqui numa mensagem, vou falar de novo. Eu criei um grupo no WhatsApp de uns parentes meus, da parte do meu pai. Gente, eu estou numa felicidade, porque minhas primas, todas são crentes. Meu Deus, falta 2, para falar a verdade, só 2. Mas as demais, tudo me salda com o Pai do Senhor. Sabe, conta eu, gente, eu estou numa alegria. Fazia tempo, anos que eu não as via, que eu não falava com elas, com os meus primos. Então isto me alegra. Isto me dá esperança. Isto me conforta. De escutar uma prima que eu tenho lá no Paraná, que faz mais de 30 anos que eu não vejo, dizer: primo, estamos aqui, esperando Jesus. Estamos firmes. Estamos orando por você, orando pela Elaine, pelos seus filhos, agora pela sua neta. Tem coisa melhor que isto. Que esperança é esta? A esperança de saber que tem alguém que não perdeu a esperança. Pastor, é difícil, sabe? Vale da Dor é difícil, mas Jesus passou. Paulo disse: sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Vamos ser imitador dele. E vamos deixar que Ele cuide do nosso vale de dor. Baixa tua cabeça. Eu quero orar com você agora. Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra tem falado ao meu coração. A Tua palavra, Senhor, tem me confortado. O Senhor conhece meu coração, tem visto as minhas noites, Senhor, em claro. Preocupado, a Deus, com a Tua obra, sim. Mas essa palavra tem me confortado, Senhor, porque eu sei que o meu Getsemane vai passar. Eu tenho certeza absoluta que aquelas pessoas que hoje estão me assistindo, estão me vendo, o Senhor também estará consolando cada uma delas. Deus, usa de misericórdia para com a Tua igreja. Sê com ela. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Antes de dar as bênçãos apostólicas, eu gostaria de pedir a você mais uma vez: não se esqueça, nós estamos numa grande campanha, arrecadando alimentos. Iniciamos também a campanha agora do inverno. Graças a Deus temos tido uma ótima resposta, mas você ainda nem apareceu para trazer 1 quilo e não apareceu para trazer, quem sabe lá, uma roupa usada em bom estado, um cobertor para aqueles que necessitam. Faça isso. Também pedir a você que você não se esqueça, né, de trazer o seu dízimo, a sua oferta. A igreja, ela vive em função de oferta e de dízimo. Nós temos as nossas obrigações. Aqui está o número da conta, está aparecendo aqui no vídeo. Você não deixe, se você tiver dificuldade em vir à igreja, é só você entrar em contato com a nossa congregação, com a nossa igreja, na sede, e os nossos tesoureiros, um obreiro, vá até a sua casa e vai estar recolhendo. Que Deus abençoe. Tenha uma semana de bênção. Amanhã, não se esqueça, jejum e oração. Amém? Baixe tua cabeça onde você estiver, estende suas mãos, eu quero impetrar as bênçãos com você agora. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do seu Santo Espírito, seja com a sua igreja, que ela permaneça, e que todos que estão me vendo e me ouvindo possam dizer amém. Deus te abençoe e Deus te guarde. Presença dos deuses
ti.